Muito boa tarde a todos, os senhores deputados, os senhores bastonários e respectivas equipas que aqui hoje estão connosco, e nomeadamente o senhor bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, o Dr. Jorge Cid, que vem acompanhada do Dr. Alexandra Simões, do Dr. Hugo da Silva Tavares e do Dr. José Mota Soares, julgo que não deixei ninguém por referir, mas também a senhora bastonária da Ordem dos Biólogos, a Dra. Maria de Jesus Fernandes, que vem acompanhada do Dr. Pedro Lacerda e do Dr. Ricardo Nogueira Mendes. Em nome do grupo de trabalho, eu queria agradecer a vossa absoluta disponibilidade para participarem nestes trabalhos de especialidade que dizem respeito a 4 iniciativas legislativas que, de alguma forma, se intercruzam com aquilo que é a organização das ordens profissionais e, portanto, agradecer a vossa disponibilidade e o vosso empenho. Julgo que conhecem a metodologia desta audição, portanto, quer a Ordem dos Biólogos, quer a Ordem dos Médicos Veterinários terá 12 minutos para uma intervenção inicial, que pode ser gerida da forma que entenderem. Os grupos parlamentares farão uma intervenção de 8 minutos, onde poderão colocar questões e perguntas, e depois encerrarão as 2 ordens com 12 minutos também de intervenção final. E por isso, seguindo aqui a ordem, eu dou a palavra à senhora bastonária da Ordem dos Biólogos, à Dra. Maria de Jesus Fernandes, para a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde, senhora Presidente, enfim, dirigir este grupo de trabalho, senhora Deputada, senhores Deputados, senhoras Deputadas. Em primeiro lugar, queremos agradecer a oportunidade de podermos estar aqui e apresentar o ponto de vista da Ordem dos Biólogos. Depois gostaria de apresentar os meus colegas, explicando que está comigo. A Ordem dos Biólogos trabalha fundamentalmente em 2 áreas, a área da saúde e a área do ambiente, e, portanto, está comigo o Pedro Lacerda, que é bioquímico de formação e que integra o Conselho Diretivo da Ordem e trabalha na área da saúde. E o Ricardo Nogueira Mendes, que pertence ao Colégio de Ambiente e que trabalha, como se percebe, na área do ambiente. Dizer-vos que, no fundo, algumas questões que não serão novidade para vós, mas a Ordem dos Biólogos é uma ordem razoavelmente recente, quando olhado para aquilo que é o património das ordens no nosso país. Vamos fazer 25 anos no próximo ano. Foi criada em 1998, a partir da já existente Associação Portuguesa de Biólogos. Em 2000, o Estatuto da Ordem, desde o início, define claramente qual é que é o objeto, portanto, da Associação Pública Profissional, dos que exercem a profissão de biólogo, que visa assegurar a defesa e a promoção desta atividade e dos seus profissionais, a melhoria do progresso da biologia nos domínios científico, pedagógico, técnico, profissional, os princípios deontológicos, mas também o interesse da sociedade, os interesses públicos e dos destinatários dos serviços que beneficiam, a que se dirigem a prestação profissional dos biólogos portugueses. Com as sucessivas, com a alteração da legislação da Lei 2 de 2013, o Estatuto não sofreu grandes alterações, sofreu, no fundo, alguns ajustes no sentido de se conformar a essas alterações legislativas, mas, genericamente, no grosso, manteve aquilo que era já, que vinha já de 1998. A Ordem agrega os detentores do grau de licenciatura e
outras formações académicas nas áreas da biologia, da bioquímica, das ciências da vida em geral e, portanto, de áreas curriculares afins, desde que cumpram uma norma prevista nos estatutos, que é que tenham pelo menos metade do tempo de formação em áreas afetas especificamente às ciências da vida, sendo que é necessário que essa formação cubra todas as vertentes da vida, portanto, todos os diferentes patamares, desde o micro ao macro, para que todos os níveis da organização estejam contemplados. Sobre as áreas profissionais já referi, fundamentalmente são ambiente, saúde, também educação. Existe uma série de áreas emergentes que têm a ver com os clusters do mar, da bioeconomia, da bioenergia, etc. Não sabemos muito bem o que vai ser o futuro próximo amanhã, mas hoje a maior parte da intervenção, ou quem nos procura particularmente, são os profissionais da área da saúde. E não foi um fenómeno no pós-Covid, é um fenómeno que vem dos últimos 10, 15 anos. No início da criação, da existência da Ordem, o ambiente, estamos a falar de 1990, finais dos anos 90, o ambiente estava, de facto, em franca explosão, expansão e avaliação de impacto ambiental, estudos de monitorização estavam em cima da mesa e, portanto, a maior procura que tínhamos, quer dos profissionais, quer dos empregadores, era, de facto, na área ambiental. Hoje, estabilizada que está essa área e não sendo obrigatório o registro dos profissionais na Ordem para o exercício profissional, quem nos procura são os nossos colegas da área da saúde. Na saúde, onde trabalhamos em análises clínicas, em embriologia, ou seja, reprodução medicamente assistida é 90% feita por biólogos e genética humana. Portanto, áreas de grande responsabilidade e performance técnico-científica e que, de facto, nos procuram principalmente por causa dos títulos de especialistas que não abundam no mercado, que não existem e que a Ordem disponibiliza, acompanha e consegue, de facto, dotar estes profissionais das competências técnico-científicas, a atualização, aquilo que eles precisam para poder exercer plenamente a sua atividade profissional. Voltando à questão daquilo que é obrigatório, portanto, não é obrigatória a inscrição na Ordem para o exercício profissional, como disse anteriormente, não existe exame, estágio ou outras condicionantes à entrada, exceto a formação académica que referi anteriormente e a experiência profissional. Portanto, para ser membro efetivo é preciso, de facto, já estar no exercício da profissão. Mas pode-se entrar com uma graduação mais baixa e depois progredir já dentro da Ordem. Mas o exercício profissional não só não obriga à inscrição, como não há nenhum travão do lado da Ordem para impedir o exercício profissional, liberal ou não, em qualquer das áreas que tutelamos, onde a Ordem tem regulação. Dizer também que, no prisma do reconhecimento das habilitações académicas e profissionais obtidas no estrangeiro, a Ordem dos Biólogos, desde a sua gênese, que reconheceu,
desde que cumpra, o critério é o mesmo, cumpre os requisitos previstos para os biólogos portugueses, não é-nos indiferente onde é que foi feita, não nos é indiferente, mas não é isso que é crivo de decisão, onde é que foi feita a formação. Temos, aliás, já agora, alguma dificuldade, é mesmo pelo contrário, verificamos que há entraves quando os nossos membros vão para o estrangeiro, principalmente para fora daquilo que é o espaço europeu. Aí sim há, de facto, sérias dificuldades no mercado de trabalho. Depois, relativamente àquilo que é o assunto que nos traz aqui, portanto, as propostas de alteração à lei, as 4 propostas que estão em cima da mesa, gostaríamos de começar por referir que, no interesse, no fundo, de todos nós, dos cidadãos, de quem usufrui dos nossos serviços, estamos completamente disponíveis para aquilo que os senhores deputados acharem por bem e conveniente e participar e contribuir de forma construtiva para a discussão. Mas gostávamos que ficasse aqui claro que a Ordem dos Biólogos é solidária com o CNOP, com o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, nas posições que têm assumido sobre a matéria. Portanto, aquilo que é as posições conjuntas do CNOP relativamente a esta matéria, nós revimos-nos, mesmo que algumas das matérias que estão aqui em discussão não nos atinjam diretamente e não se vão refletir especificamente na Ordem dos Biólogos ou no Estatuto da Ordem dos Biólogos. Concretamente, como saberão, está a ser ultimado um documento, uma contraproposta às propostas que estão sobre a mesa por parte do CNOP e que será remetida a esta Comissão tão breve quanto possível. Gostava só de destacar, para terminar, 2 pontos concretos que nos preocupam particularmente, que têm a ver, um deles, com os novos órgãos, nomeadamente com o órgão de supervisão, e o outro com a obrigatoriedade do provedor dos destinatários, ou com os termos como está identificada agora no artigo 20, a proposta do provedor dos destinatários. Nós achamos, na Ordem dos Biólogos, que o órgão de supervisão vai colocar mesmo constrangimentos relativamente à autonomia das ordens. A forma como está redigido, os termos em que está, vai de facto criar uma situação antagónica dentro das ordens e vai tornar difícil perceber e gerir esta questão, ou gerir estas associações. Paralelamente, o provedor dos destinatários que ganha nesta proposta regulamentar um peso de obrigação e de um conjunto de outras competências ou de questões que estão aqui vertidas, colocam-nos de facto muitas reservas. Para já, em relação aos primeiros, dizer que o Presidente, quer dizer, para além da composição, o Presidente do órgão de supervisão é eleito entre os não inscritos, parece aqui um atestado de não idoneidade aos membros da Ordem. Fica assim uma coisa um pouco estranha na nossa interpretação. Por outro lado, parece-nos que há claramente uma sobreposição entre aquilo que são os órgãos estatutários democraticamente eleitos por escrutínio direto e universal, com esta outra estrutura cujo desenho
fica um pouco intrusivo dentro daquilo que é, de facto, a orgânica potencial futura destas associações profissionais. Senhora Bastonária, eu ia pedir que pudesse concluir a reflexão. Muito obrigada. Pronto, então só a terminar, dizer-vos que a remuneração obrigatória do provedor do destinatário é uma coisa que, no caso dos biólogos, nos levanta muitas dúvidas. Nenhum órgão, nenhum membro, o bastonário ou o outro, é remunerado no caso dos biólogos. Portanto, ficará difícil assumir esta questão. Obrigada. Muito obrigada a nós, Senhora Bastonária. Terá ainda a oportunidade depois, na intervenção final, de poder acrescentar o que entender por útil. E dou agora a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, ao Sr. Dr. Jorge Cid. Esqueci. Antes de mais, muito boa tarde, Sra. Coordenadora deste grupo de trabalho, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Muito obrigado por nos receberem na vossa casa. Eu vou tentar ser breve. Não vou ler as atribuições da nossa Ordem, dado que todos têm acesso, estão nos Estatutos do Diário da República de 2015. Só sublinhava aqui a alinhar que é, na atribuição da Ordem, a defesa dos interesses gerais dos destinatários de serviços médico-veterinários, nomeadamente a defesa da saúde pública através da salvaguarda e promoção da saúde, do bem-estar animal e da segurança alimentar. A nossa profissão, e vou-me centrar primeiro aqui neste bocadinho, que nem todas as pessoas poderão saber assim exaustivamente o que é que faz um médico veterinário, o que é a profissão de médico veterinário, que muitas vezes é um bocadinho quase reduzida ao tratamento do cão e do gato, que é o mais mediático, e nós temos uma atividade que não é bem só essa. É uma atividade, uma profissão altamente qualificada, diferenciada e que necessita um grande grau de preparação técnico-científica. Eu só vou aqui elencar quais são as áreas principais onde nós trabalhamos, e nós temos aqui quase 2 chapéus. Temos o chapéu do Ministério da Agricultura e também do Ministério da Saúde. E, portanto, temos trabalhado, e cada vez mais estamos a trabalhar também com a saúde, num conceito de uma só saúde, um conceito já bem discutido, mas vou só dizer as áreas em que nós atuamos. E daí inferir aqui a dificuldade de pessoas externas a esta profissão poder fazer juízos de critério nestes órgãos que já vamos lá falar. Portanto, temos a tecnologia alimentar, inspeção sanitária, saúde pública veterinária, nutrição animal, bem-estar animal, que agora está na moda, medicina e cirurgia dos animais de companhia, clínica e produção de espécies pecuárias, medicina dos animais selvagens e da conservação, medicina veterinária forense, medicina em aquacultura e apicultura, medicina das populações de animais e investigação. Então, talvez temos aqui um leque brutal de atividades. Só para terem uma noção do que é que estamos a falar, por exemplo, só este ano, isto para um tema que está hoje em dia na ordem do dia, que é a gripe aviária, temos já em Portugal, a ECDC, que é o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, diz que este é a maior gripe aviária de alta patogenicidade da Europa. Só em Portugal já estão identificados 31 focos. Portanto, estamos aqui a realçar a parte que eu falei, de uma só saúde, a parte veterinária, que tem a ver com a saúde pública. Portanto, 60% das infecções dos humanos são zoonóticas. 75% das doenças emergentes têm origem animal. Das 5 novas doenças humanas que aparecem anualmente, 3 têm origem animal. 80% dos agentes patogénicos usados em bioterrorismo têm origem animais. Portanto, é só para terem, enfim, dar-se aqui uma noção de realmente da complexidade e da diversidade de temas que nós atuamos, que, como eu digo, vão muito aquém da clínica dos animais de companhia, que hoje em dia está em grande voga, dado que os estudos que há dizem que 70% das famílias portuguesas têm animal de companhia.
e que cada vez mais o bem-estar animal está na ordem do dia. Daí, o que é que eu queria dizer? Que dos projetos que nos forem propostos e que eu tenho aqui, há aqui um que salta logo à vista, que era o do PAN, por causa dos estágios profissionais. Nós não temos estágios profissionais, nunca tivemos, portanto, o acesso à nossa ordem, logo que as faculdades imitam o certificado de habilitações do médico veterinário, imediatamente, nesse dia, podem ir à ordem, inscrevem-se, no dia seguinte podem estar a trabalhar. Portanto, não há qualquer entrave e daí, penso eu que tenha sido por isso, que penso que esteja na origem desta nova regulamentação, ou projeto de lei, que foi as orientações dadas para o OCDE. Os médicos veterinários não vinham lá, vinham a maior parte das ordens profissionais, os médicos veterinários não estavam, porque não consigo vislumbrar que haja qualquer impedimento ao exercício da profissão, porque nós realmente a única coisa que nós pedimos é um certificado de habilitações passado por uma faculdade. Inclusivamente, todos os médicos veterinários da Comunidade Europeia entram imediatamente e tragam também o respectivo certificado de habilitações. Os únicos que precisam de ser ratificados por uma faculdade, uma universidade portuguesa, são os extracomunitários, mas nós, enfim, a ordem não tem diretamente a ver com isso, desde que eles apareçam com a documentação exigida pelas faculdades, mas nós não, enfim. Portanto, daí para dizer que não há qualquer entrave ao exercício da profissão. Quando eu peço desculpa, vou fazer aqui um parênteses, esqueci-me de apresentar as pessoas que me acompanham, que é a doutora Alexandra, que é a nossa assessora, a médica veterinária também, é a nossa assessora de direção, e o doutor Hugo Tavares e José Mota Soares, que deram-nos apoio jurídico numa proposta que nós fizemos um resumo de um parecer que eles elaboraram, fizemos um resumo que vamos distribuir a cada um dos seus deputados, esse resumo que trazemos aqui, e a doutora Alexandra depois fará o favor de distribuir a cada um dos deputados a nossa posição. Gostava de ler só aqui um pequenino ponto que é a Organização Mundial de Saúde Animal, que diz que os riscos para a saúde estão a aumentar com a globalização do comércio, o aquecimento global e as mudanças no comportamento humano, que proporcionam múltiplas oportunidades para os agentes patogénicos colonizarem novos territórios e evoluírem para novas formas. O risco não é só para os humanos. Embora a maioria das avaliações de risco se centrem na transmissão de agentes patogénicos dos animais para os seres humanos, a saúde animal também é muito afetada por doenças transmitidas pelo homem, SARS-CoV-2, por exemplo, tuberculose, vários vírus da gripe, entre outros, podem prejudicar ou ser fatais para diferentes espécies de animais, nomeadamente gorilas e chimpanzés, são aqueles que têm uma composição genética mais próxima dos humanos e que são mais suscetíveis a estas doenças. Daí um alerta muito grande das autoridades internacionais para que se comece a trabalhar mais afincadamente com a saúde humana e a saúde ambiental para este conceito One Health, porque, como eu disse há bocado, 75% das doenças emergentes irão ser de origem animal. Bom, indo concretamente ao que fomos chamados aqui a pronunciar-nos, nós somos basicamente contra os 3 órgãos que estão nesta proposta, nomeadamente o órgão de supervisão, o órgão disciplinar e o provedor. No provedor, também realço aqui, como a senhora bastonária dos biólogos já frisou, nós que prevê que tenha que ser remunerado, nós na nossa ordem ninguém é remunerado direta ou indiretamente, nem bastonário, nem conselho diretivo, nem ninguém. É uma ordem relativamente pequena, portanto temos cerca de 6.850 membros e que, como os seus deputados sabem, só vivemos das cotas dos nossos membros e, portanto, tem uns orçamentos relativamente limitados. As ordens que têm menos membros são mais limitadas. Daí
que nos parece aqui um bocadinho, enfim, não muito bem, não será muito bem aceito, como é óbvio, como é que toda a vida, todos os órgãos da Ordem nunca tiveram qualquer remuneração, e aparece agora um órgão novo que irá ser remunerado, dinheiro esse que vai sair das cotas dos membros. Portanto, as duas, uma, ou nós teríamos que aumentar as cotas aos membros para fazer face a essa despesa extra, que não me parece que seja o caminho, antes pelo contrário. Nós até temos tomado várias iniciativas desde no primeiro ano em que os colegas se formam, do primeiro ano de exercício da profissão, não ficam isentos de pagamento de cotas, portanto, tentamos facilitar pagamentos em prestações, etc. Portanto, seria muito mal aceito pela classe termos que aumentar cotas para fazer face a custos acrescidos. Depois, parece-me que os outros órgãos vão praticamente, nem sei bem como se vão articular, porque nós já temos o nosso Conselho Profissional Deontológico, constituído por 7 membros que são eleitos pelo método, portanto, são de várias, origem de várias candidaturas que eventualmente tenham sido apresentadas a todos os membros e, portanto, enfim, e nós, basicamente, quais são eu diria 99% das queixas que nós recebemos, que o Conselho Profissional e Deontológico recebe, que é completamente autónomo. Eu, como bastonário, não tenho acesso, não sei exatamente que processos é que estão em curso e que tipo de processos são. Sei o número, que este ano já vão em 99. Portanto, sobretudo, são queixas dos clientes, dos destinatários dos nossos serviços, eu diria que 99% de animais de companhia. Portanto, as pessoas que acharam que o seu cão ou gato não foi bem tratado e, portanto, fazem queixa ou por negligência ou porque não lhes foi facultado os preços, foi-lhe dito uma coisa. Pronto, portanto, eu diria que é 99 dos... Portanto, quem é que pode avaliar bem uma queixa do foro clínico? Que é, como eu digo, 99% das nossas queixas. Eu penso que sou um médico veterinário e tenho que ter preparação para isso. Daí, no nosso Conselho Deontológico, temos colegas com várias... enfim, a formação é toda a mesma, mas depois com várias experiências em diversos campos, quer nos grandes animais, quer nos pequenos animais, quer na área da saúde. Portanto, achamos que isto está aqui, vai sobrepor às funções que já exerce esse órgão, ainda por cima, quando se propõe que possam ser desempenhados por pessoas que não são da área, ou que não estão inscritas na ordem, isso ainda mais me parece, até fico um bocadinho estupefacto, como é que é possível, e como é que alguém que não está dentro da área, eu não me sentia capaz de avaliar, mesmo com formação médica, uma negligência de um médico num hospital público, não tinha capacidade para isso, muito menos numa arquitetura ou de um engenheiro. Portanto, como é que uma pessoa fora da área consegue avaliar, enfim, um mau desempenho ou uma eventual negligência, etc. Portanto, vemos com muita... Também queria fazer minhas as palavras da sua bastonária quando diz que nós estamos solidários com o CNOP e, portanto, irá aparecer brevemente uma proposta, mas, basicamente, eu penso que toquei aqui alguns pontos, ou praticamente todos os pontos. Basicamente, vemos com muita apreensão a criação destes 3 órgãos, numa ordem que funciona muito bem. Não temos, eu diria, até nas audições que eu tive, que foram 2, já penso que 2 anos, 3 anos, foi antes da pandemia, com a senhora deputada Constância Urbano de Sousa, correu até muito bem, porque percebeu-se que a nossa ordem não tem qualquer entrave à profissão, não estava sequer sinalizada na OCDE como qualquer tipo de problema dessa área económica e, portanto, enfim, vejo com alguma perplexidade a tentativa de meter aqui 3 órgãos que eu acho que não vai facilitar, vai dificultar e pode pôr em causa a viabilidade económica de uma ordem. Não sei se escutei o tempo, se não escutei, mas devo
Precisamente, Sr. Bastonário, esgotou o tempo e nós aqui temos que ser implacáveis com o tempo. Mas damos sempre alguma condescendência normal também de quem nos visita, por cortesia também e por agradecimento da vossa disponibilidade. É a vez agora dos grupos parlamentares. Nós temos aqui 4 grupos parlamentares e começa o maior grupo parlamentar, que é o grupo parlamentar do Partido Socialista, e dou a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores, Senhora e Sr. Bastonário. Muito obrigada e, enfim, os acompanhantes também. Obrigada por nos ajudarem. Enfim, estas audições servem para melhorar, alterar, enfim, acolher sugestões e é nesse espírito que estas audições são realizadas e portanto, agradeço muito, em meu nome pessoal e também, obviamente, antes de mais, do Grupo Parlamentar do PS, a presença e as intervenções que fizeram. Eu tenho 3 perguntas razoavelmente concretas, até porque eu penso que no que toca concretamente ao diploma, ambas as intervenções acabaram por tocar sensivelmente nos mesmos pontos e, neste caso, estas 2 ordens até têm em comum a circunstância de, e tenho depois uma pergunta sobre isso, o estágio ou o acesso à profissão, de facto, não estar dependente, bom, num caso, nem sequer é de inscrição obrigatória, penso que na Ordem dos Veterinários será de inscrição obrigatória, mas não está sujeito, e essa era a minha primeira pergunta mesmo. Portanto, só para ver se percebi bem, nestes 2 casos, ou em cada um deles, enfim, depois terão tempo separado naturalmente para responder, não há exames de acesso ou formação lecionada pelas respectivas ordens, nem há, e esta foi a dúvida com que eu fiquei, nenhum tipo de estágio profissional, pergunto, não é? Portanto, neste caso, é mesmo a habilitação académica, é título suficiente, desde que naturalmente seja uma habilitação de uma faculdade acreditada e por aí adiante. Pronto, portanto, era para tirar esta dúvida relativamente ao estágio, tinha ficado com uma dúvida. Depois, a outra questão tem exatamente a ver com os órgãos enfim, e portanto presumo que essa parte da lei não vos mereça, sem prejuízo da solidariedade que já manifestaram com o CNOP, não é isso que eu estou a pôr em causa, mas essa parte que é a questão da eliminação de obstáculos desnecessários ou injustificados no acesso à profissão, no vosso caso Eu peço imensa desculpa, mas aqui os grupos parlamentares usam do tempo completo e depois na ronda final as ordens terão a oportunidade de responder, está bem? Não tem problema. Pronto, portanto, na hora é essa. Portanto, isto relativamente à parte do acesso à profissão. Relativamente aos órgãos, a minha pergunta é a seguinte: pelo que percebi, também confluíram nessa nota, o órgão de supervisão cria algumas críticas, ou é sujeito à vossa crítica, por 2 tipos de questões. Uma, por alguma sobreposição relativa a órgãos já existentes, que eu percebi que era o Conselho Deontológico na Ordem dos Veterinários, não sei exatamente se também, e portanto perguntava se o órgão de supervisão, seja qual for a sua competência, designadamente se for retirada, por hipótese, competência disciplinar, se vos mereceria a mesma crítica. E a outra pergunta tem a ver com a sua composição. São contra, pergunto, o princípio de haver pessoas de fora da ordem. E agora a pergunta é concretamente esta: independentemente do seu número, do seu perfil e da sua forma de eleição. Esta é a pergunta. Isto porque é que eu estou a fazer a pergunta assim? Porque, genuinamente, este diploma está em evolução e a intenção é melhorá-lo. E, portanto, nós aqui, por exemplo, já percebemos que às vezes o número, em certos casos, não faz sentido, ou porque já tem órgãos com muito mais jeito ou com muito menos. Portanto, no fundo, a minha pergunta é o princípio da presença de pessoas de fora da ordem que por princípio consideram pôr em causa a autonomia ou a independência, ou o que seja, ou é possível uma evolução ou uma alteração que tenha a ver com o número, maioritário ou não, desde logo, e até não ser um número fixo ou ser um número em percentagem ou de outra forma qualquer, tendo em conta que há números muito variados nos diferentes órgãos das diferentes ordens. Portanto, o número, o perfil
e a forma de eleição. Portanto, são 3 nuances que não são pequenas, mas que pressupõem ou não o princípio da presença de pessoas de fora da profissão, ainda que com estas 3 possibilidades de alteração. E depois a última pergunta, que se calhar não faz sentido neste caso, nenhum dos senhores bastonários aflorou esta questão, se calhar vão-me responder que não faz sentido no vosso caso, fica respondido, que é se têm algum reparo, alguma nota ou alguma melhoria a fazer à parte do diploma relativo às sociedades multidisciplinares, que podem-me dizer que no vosso caso não se aplica, ou não sei, mas tinha também essa questão para colocar. E é tudo da minha parte. Obrigada. Obrigada a nós, Sra. Deputada Alexandra Leitão. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, a quem cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento os nossos convidados hoje para aqui, a Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários e quem os acompanham. Muito obrigado pelos contributos que aqui nos deram e que também nos vão entregar por escrito. O Grupo Parlamentar do PSD está muito preocupado com estas iniciativas legislativas, designadamente com a do PS, até pela própria maioria absoluta, portanto, que ela acarreta e com o peso que isso tem, designadamente pelo próprio princípio em que, se até agora as ordens profissionais são associações públicas de interesse público, porque prosseguem a persecução, o escopo é a persecução do interesse público, para quê? Para defender o cidadão. A partir de agora, com estas iniciativas, se vingar e se for aprovada como está, as ordens passam a ser transformadas em agremiações ou em sindicatos, ou seja, em vez de ser a defesa do interesse público, passa a ser a defesa dos seus membros e dos seus associados. Não tenho nada contra os sindicatos, bem pelo contrário, mas aqui o que se prossegue, portanto, o próprio escopo é diferente. E por isso vemos isso com muita preocupação, não só porque está aqui patente uma tentativa de funcionalização das ordens, uma tentativa de controle e de manietar vários dos órgãos, o esvaziamento da função de bastonário, porque é muito difícil de compatibilizar a função, o atual cargo de bastonário e do equivalente ao Conselho Geral, portanto ao poder executivo dentro das ordens, com o poder disciplinar e com o órgão de supervisão. Todas as pessoas, os sucessivos bastonários que aqui têm passado, que aqui têm falado, têm colocado precisamente a tónica nesta questão. O órgão de supervisão tem várias atribuições e parece-nos desde logo que enferma numa violação do princípio da separação dos poderes, porque quem está a executar não pode ao mesmo tempo decidir o poder disciplinar, como disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, e muito bem, Dr. Jorge Cid, que dentro do Conselho de Deontologia há muitas queixas, portanto, de cidadãos que se queixam, e o Sr. Bastonário, enquanto bastonário, não sabe sequer quais elas são, nem o Conselho Geral saberá, portanto, o Conselho Executivo não sabe. Porquê? Porque o poder disciplinar deve ser autónomo e separado, manda a velha, um dos princípios basilares do nosso Estado de Direito Democrático, que é o princípio da separação dos poderes. Portanto, e parece-nos que há aqui claramente, portanto, uma ingerência absolutamente inadmissível do órgão de supervisão relativamente ao poder disciplinar. Sabemos também que o poder disciplinar, como poder sancionatório que é um forte instrumento de coação dos membros das ordens, porque se o membro for sujeito a um processo disciplinar ou se algum membro se tornar incómodo, é uma boa forma de alguém que não as ordens, portanto, mas que até está de fora, possa exercer esse poder. Temos também que nos diz aqui, quando reparamos, portanto, nas atribuições, que o órgão de supervisão, se eventualmente não conseguir dar vazão a todas as queixas que tiver, pode
pode recorrer aos serviços públicos do Estado. Ora, nós sabemos, se há ordens que têm, enfim, são, pelo seu número, pelos seus associados, são mais pequenas, há outras que assim não é. Se nós sabemos como é que estão os serviços disciplinares do Estado, imaginemos agora as ordens profissionais a remeterem para os serviços, portanto, os serviços profissionais do Estado para tramitarem processos disciplinares de matérias tão específicas, como o Sr. Bastonário aqui referiu, que nos leva também a outra questão, que é dos atos próprios de cada profissão. E esta também é uma das, além, portanto, destas minhas considerações, uma das questões que coloco é das questões que atos próprios de cada uma das profissões existem que, como reguladoras do interesse público e que, por isso, devem ser mantidas dentro das atribuições da Ordem. Por exemplo, a Sra. Bastonária referiu que não é necessário que haja uma inscrição, portanto, não tem que ser inscrito. Eu pergunto, então, qual a diferença de um biólogo que exerça uma das relevantíssimas matérias que aqui nos referiu, como, por exemplo, a questão das análises clínicas ou até da questão da reprodução medicamente assistida, que são matérias que se prendem também com o segredo profissional e a outra questão que lança aqui, a questão do segredo profissional relacionado também com as sociedades multidisciplinares, e com o próprio órgão de supervisão, mas em que medida qual é a diferença entre estar inscrito na Ordem dos Biólogos ou não, designadamente também para exercício do poder disciplinar, se houver, por exemplo, uma má prática ou uma violação aqui das leis visades. Outra questão é do provedor, do famigerado provedor, do cliente, do utente, chamem lá o que lhe quiserem chamar, e que, como os senhores bastonários aqui anotaram, passa a ser remunerado. E não é só o provedor que vai ser remunerado, é toda a equipa que o acompanha. O provedor não vai estar a trabalhar sozinho, portanto vai ter uma equipa que o vai assessorar e essa equipa não vai com certeza estar a trabalhar de graça, gratuitamente, e serão as cotas dos associados, consoante as dimensões das ordens, que irão suportar essas remunerações. E se os bastonários e os restantes membros dos Conselhos de Ontologia, dos Conselhos Gerais, trabalham pro bono, portanto gratuitamente, sem ser remunerados, vemos isso também com muita preocupação. Vemos também com muita preocupação, como já aqui, portanto, que as ordens percam a sua principal atribuição de defesa do interesse público e passam a ter como atribuição principal, se diz aqui na linha A do artigo 15, a representação e defesa dos interesses gerais da profissão, qual sindicato, no respeito dos direitos e interesses gerais dos destinatários dos serviços, mas é evidente que a primeira atribuição passa a ser a defesa dos interesses gerais. Também vemos aqui com muita preocupação, que consta no artigo 15A, do projeto de lei do PS, em que se refere no seu número 2, a linha C, que o exercício, portanto, como atribuição do órgão de supervisão, o exercício de poderes de controlo em matéria disciplinar mediante recurso das decisões do órgão disciplinar. Também o facto portanto, há aqui claramente um garrote por parte do órgão de supervisão. Não só, e aqui também pergunto, se o número de membros é suficiente, se não é suficiente, o que é que nos tem a dizer sobre esta nova composição do número dos seus membros e também das capacidades e que cada um, inclusive das especificidades profissionais que cada um terá, porque não poderão estar inscritos na ordem profissional. E o Sr. Bastonário referiu, efetivamente, ao conhecimento da Legis Artis. Disse que não estava apto a pronunciar sobre, e deu aqui o exemplo, sobre, por exemplo, a prática de um ato médico. Obviamente que, para se pronunciar sobre se há uma violação de qualquer uma dos atos próprios de cada profissão, tem que se conhecer essa profissão e a forma como ela é exercida. E, por fim, queria também deixar aqui outra nota. Nós entendemos, o Grupo Parlamentar do PSD entende, que não deve ser o Governo a fazer um projeto de estatuto de cada ordem, de cada uma das
ordens profissionais, devem ser as ordens profissionais a fazer o seu projeto de estatuto, os seus estatutos, consoante as atribuições de cada uma delas e entregá-las aqui na Assembleia da República para que depois possa ser convertida, enfim, sofrendo o processo de especialidade, de legislação na especialidade, para que depois possa ser convertida em forma de lei. E por fim, e já com a tolerância da Sra. Coordenadora, pergunto e resumindo, em que medida é que estes projetos de lei, designadamente do Partido Socialista, colide com cada uma das ordens, das atribuições de cada uma das ordens, e em última análise, em que é que estes projetos de lei prejudicam o interesse público, ou seja, o facto de deixar de haver um controle designadamente na questão disciplinar e deontológica como pelas ordens, de haver ali uma supervisão da prática de atos que são atos próprios, da forma como está, em que medida é que entendem que isso pode prejudicar o interesse público, portanto, o cidadão. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Deputada Joana de Sá. Quero cumprimentar os meus colegas e os senhores bastonários que estão aqui hoje. Começo por fazer uma declaração de interesse. É que eu estudei Biologia Marinha e fui até membro da Associação Portuguesa de Biólogos, ainda antes do ano de 98, quando comemorámos a Expo 98, e depois estudei Medicina Veterinária e sou hoje membro desde 2007 da Ordem dos Médicos Veterinários. Portanto, para mim, enquanto deputado do Grupo Parlamentar do Chega, é uma enorme honra receber-vos aqui hoje e espero que daqui saia um verdadeiro exercício de democracia, de liberdade e de auscultação às pessoas que devem vir a esta casa dizer o que as preocupa e as suas preocupações sobre aquilo que se vai aprovar nesta casa. E, portanto, recebam, por favor, os meus calorosos cumprimentos, senhores bastonários e a equipa que vos acompanha. Depois, queria saudá-los e agradecer-vos pela verdadeira lição que deram aqui hoje de demonstrar que as ordens profissionais em Portugal não são entidades corporativistas, como muitas vezes a comunicação social tenta passar e também, muitas vezes, como o próprio Partido Socialista tenta dar a entender para justificar esta lei que, do nosso ponto de vista, é completamente irregular e não tem a mínima razão de ser neste momento. De facto, temos aqui duas ordens que não têm qualquer protecionismo de acesso à profissão, que basta aos licenciados apresentarem a carta de curso para poderem aceder à profissão e que são duas ordens que a sua principal missão é, de facto, defender os cidadãos e a qualidade do serviço dos profissionais, tanto na área da biologia como na área da medicina veterinária, em áreas como a saúde, a educação, o ambiente e a saúde pública, que são áreas que se integram hoje em dia no conceito de uma só saúde, esse grande conceito que existe já de vermos com o mesmo pé de igualdade a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, porque a melhor ciência nos diz que estas três saúdes se interligam e só assim conseguimos chegar ao melhor estado de saúde dos três mundos. E, portanto, queria passar agora para a análise propriamente dita destas peças legislativas, destas propostas de lei, e de facto o PS vem rejeitando críticas, as críticas que vêm sendo feitas, tanto nos vários fóruns de discussão e até aqui próprio em plenário, dizendo que esta proposta verte recomendações da União Europeia, da OCDE e até de uma diretiva 2018/958 de 2018. Mas isto não é verdade, porque essa diretiva foi transposta para o ordenamento jurídico nacional pela Lei 2/2021, de 21 de janeiro. Portanto, o que está a acontecer aqui é uma adenda que pode ter algumas motivações algo obscuras, que não se percebem muito bem, mas que de facto vem, e como referiram muito bem os senhores bastonários, vem fazer aqui um xenotransplante nas ordens, vem tentar incluir dentro das ordens 3 órgãos externos às ordens e, portanto, é quase que uma ingerência dos órgãos colegiais da ordem, o que nos preocupa de sobremaneira, tanto o órgão de supervisão, como o provedor dos destinatários dos serviços, como o órgão disciplinar. E a minha primeira pergunta é:
já responderam um pouco na vossa alocução inicial, mas, de facto, como é que vamos poder pagar estes órgãos? É que os senhores deputados do Partido Socialista, que na sua grande maioria são advogados, e, aliás, eu não vou qualificar, mas pela intervenção da Sra. Deputada Alexandra Leitão, ficámos todos a saber que os senhores deputados não têm o mínimo conhecimento das ordens, como a Ordem dos Médicos Veterinários ou a Ordem dos Biólogos, pelas perguntas que foram aqui feitas, manifestamente não têm o mínimo conhecimento. E ficou também manifesto que a redação deste projeto de lei assenta unicamente na realidade da Ordem dos Advogados, que é a ordem que os senhores deputados advogados ou juristas conhecem melhor. E, portanto, nas nossas ordens, nestas ordens que vivem, que não são ordens ricas, que vivem da cotização dos seus membros e que fazem um esforço para que essa cotização seja baixa, como é que vamos poder pagar salários de pessoas externas à ordem, pessoas que não são da profissão, e que verão, penso eu, o seu salário fixado por uma qualquer portaria do Governo ou por algum regulamento do Governo. Parece muito estranho e queria-vos perguntar, objetivamente, se têm dinheiro para pagar isto. Depois, o Sr. Bastonário também não recebe, os senhores membros dos Conselhos Diretivos também não recebem. Como é que os membros da Ordem vão aceitar que o Governo imponha um novo órgão na Ordem e que este receba dinheiro dos seus próprios, das suas próprias cotizações? Portanto, isto realmente o que parece aqui é que o Partido Socialista parece que quer enfraquecer as ordens para depois as ir sufocando e depois poder, de alguma maneira, virar os seus membros contra a própria ordem para as poder extinguir. Porque todos nós sabemos muito bem que o elefante que está aqui na sala hoje é os rumores que se ouvem da extinção das ordens. E temos até já um partido político no Parlamento, que é a Iniciativa Liberal, que está ausente aqui hoje, que defende ativamente a extinção das ordens em Portugal. E, portanto, eu quero-vos perguntar se não vos parece que isto pode haver aqui uma motivação obscura do Governo para enfraquecer as ordens para depois as poder extinguir. Depois, gostava também de sublinhar o facto de que as ordens representam profissões muito técnicas. E nas profissões muito técnicas apresentam-se-nos dilemas ético-morais muito específicos e que são de basilar importância para a vida dos portugueses, tanto na procriação medicamente assistida, como na saúde pública, como na segurança alimentar e até mesmo no seguimento dos animais, dos nossos animais de companhia e dos animais de pecuária. Portanto, aliás, os nossos profissionais têm até nas faculdades uma cadeira de deontologia a que têm que aprovar para poderem aceder a ter o grau de licenciado ou o grau de mestre de mestrado integrado para poderem terminar. Portanto, como é que nós vamos aqui integrar uma sociedade multidisciplinar com alguém que não teve que prestar provas académicas sobre essa deontologia em profissões tão técnicas e tão específicas como a nossa? Depois também gostava de saber a vossa opinião sobre se não parece realmente que o Governo está a querer meter informadores dentro das ordens. Parece que voltámos ao pré-revolução 1974. A Sra. Deputada Alexandra Leitão está a suspirar porque sabe que é verdade. Então o Governo apresenta 3 nomes e o Sr. Bastonário tem que escolher um. O Sr. Bastonário tem que escolher um nome dos 3 nomes propostos pelo Governo. Mas isto é o quê? Estamos a voltar ao tempo da outra senhora? Isto não é admissível num Estado de Direito. Isto não é admissível num Estado de Direito. E é obviamente por isso que o CNOP apresenta posições de muita preocupação para com esta legislação. Além de não sabermos se de facto não estão a colocar informadores dentro das ordens, para saber o que é que se passa dentro das ordens, eu quero também perguntar como é que estas pessoas vão estar obrigadas ao sigilo profissional. Tanto na biologia como na medicina veterinária existem temas que nos obrigam ao sigilo profissional. Como é que vão estar pessoas que não estão sobre o chapéu e a alçada do Código Deontológico da Ordem, porque se não são biólogos e se não são médicos veterinários, automaticamente estão fora do chapéu deontológico a que estão obrigados? Como é que estas pessoas, como é que a Ordem as vai poder obrigar ao sigilo profissional em acesso a determinadas informações, nomeadamente ao acesso às informações das queixas e dos processos disciplinares, que são matéria de alta sensibilidade
e que não podem ser tratadas com ligeireza. Portanto, mais uma vez, e para não ultrapassar muito o meu tempo, Sra. Coordenadora, muito obrigado pela tolerância. Queria mais uma vez agradecer-vos a excelente posição inicial e peço-vos que respondam com clareza às minhas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Regressamos às ordens profissionais e dou a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, à Dra. Maria de Jesus Fernandes. Tem 12 minutos e pode dispor do tempo como entender também com os colegas que acompanham. Tem a palavra, Sra. Doutora. Muito obrigada. Tentando então ir às questões que foram colocadas. Tal como a doutora Alexandra referiu, a senhora deputada, de facto, e como, aliás, eu pelo menos era a minha intenção dizê-lo na comunicação inicial, não só não é obrigatório a inscrição na ordem, como efetivamente não há exame, estágio ou qualquer outra tipo de travão à entrada na Ordem dos Biólogos. Portanto, a única condição tem a ver com aquilo que é os estudos académicos que tem por trás e depois o exercício da profissão. Portanto, o facto de estar a exercer, estar no mercado de trabalho a exercer a atividade. Isso sim é condição, não há nenhum outro obstáculo. Dizer-lhe que, em relação aos cursos, o que nós fazemos é a avaliação de facto, nos termos daquilo que são as unidades curriculares e aquilo que é, obviamente, que está disposto no nosso Estatuto, se preenche ou não os tais 50%, mais um do que 50% da carga curricular, ao longo de todo o seu percurso académico. Portanto, alguém que tenha um curso de base que tenha menor carga ou uma menor diversidade de disciplinas na área da biologia, poderá colmatar isso com um mestrado ou um doutoramento com uma carga maior nessa componente. Portanto, às vezes é por uma unidade curricular que não entra ou que entra. Portanto, essa conta é feita caso a caso, situação a situação. Com exceção daquilo que está obviamente padronizado, os nossos colegas da direção que fazem essa triagem têm-no já bastante padronizado e, portanto, sabem fazê-lo de forma bastante célere. Claro que há sempre exceções, as exceções depois são analisadas em sede de reunião do Conselho Diretivo. Nós não acreditamos cursos, como não acreditamos universidades. Temos diálogo com as universidades, de uma maneira geral, por iniciativa delas, antes de abrirem novos cursos dentro da área da biologia, ou daquilo que acham que poderá vir a ser reconhecido por a ordem, que preencha os requisitos para aceder à ordem, mas tão só isso. Depois, num passo seguinte, de facto, nos títulos de especialidade, portanto, na atribuição dos títulos de especialista, aí existe todo um conjunto, quer dizer, a entrada para especialista, o início do processo, é um processo que, de facto, tem um conjunto de parâmetros a cumprir que tem a ver com as áreas específicas de trabalho em que o profissional está a exercer e para o qual se está a propor ser especialista. Mas, no fundo, e aí pode ter um estágio, mas o estágio é em serviço. É no local próprio onde está a exercer a sua profissão. Tal como tem um exame final com júri, com avaliação curricular, etc. Mas isso não impede de ser biólogo, permite-lhe sim aceder a um patamar maior, melhor, que lhe pode permitir, por exemplo, ser diretor
de um laboratório de genética ou de qualquer outra área, que sem isto dificilmente um biólogo conseguirá aceder. Pessoas fora da ordem. É assim, nós não temos nada contra, nós somos, ainda por cima como biólogos, somos muito abertos, damos-nos muito bem com toda a gente, até às vezes somos excessivamente abertos nessas coisas, um bocadinho até desorganizados em excesso e, portanto, não temos nada contra. A questão é se estamos a falar de órgãos disciplinares e de órgãos de supervisão da ordem, de facto temos alguma resistência ou pelo menos alguma interrogação maior, no caso da supervisão, no caso do provedor de serviços. Não. É um bocadinho mais complexo, porque nos deixa de facto dúvidas na forma como depois isso se vai casar e até que ponto é que isso não vai tirar de facto aquilo, não vai retirar às ordens aquilo que está na sua origem e na sua gênese. Relativamente à forma de eleição, bem, para nós as eleições são sempre, só há uma forma de eleger pessoas em democracia e é só essa que reconhecemos. Para este tipo de funções, claro que... Depois, em relação às sociedades multidisciplinares, nós não temos problemas de maior por aí, embora tenhamos algumas sociedades só de biólogos, não é isso que nos levanta a algum tipo de entrave. Não é esse o nosso métier, não nos parece que seja esse o problema. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Mónica Quintela, bem, de facto, a questão da persecução do interesse público, sim, sem dúvida alguma, é isso, a bandeira das ordens, é isso que nos move e que nos faz estar aqui e que me fez candidatar a bastonária e com certeza que também ao meu colega. E aquilo que eu gostava só de dizer aqui é o que a Ordem dos Biólogos é hoje, por delegação desta Assembleia, exclusivamente, não é? Se temos maiores ou menores, até na entrada ou não de membros, na obrigatoriedade, são as limitações que esta Assembleia nos pôs em 1998. Eu estava já razoavelmente por dentro do processo e, portanto, lembro-me de algumas discussões. Já agora, só para dizer que nós temos um Conselho Diretivo, temos um Conselho Nacional que reúne todos os... eu diria que são os mais influentes dentro da biologia, todos eles. Os nossos séniores estão lá presentes sempre. Há uma Assembleia Geral, um Conselho Deontológico e Profissional. Portanto, nós achamos que temos um conjunto de estruturas capazes de dar resposta àquilo que são as solicitações e as necessidades dos biólogos. Pronto, ainda assim, estamos sempre disponíveis para encontrar soluções, desde que elas não sejam, de facto, inibidoras do trabalho. As ordens pedirem apoio aos serviços públicos do Estado, por exemplo, à instrução de processos disciplinares, eu sorri quando a Sra. Deputada disse isso, porque o que acontece é que o Estado pede às ordens para instruírem os processos disciplinares sobre os seus funcionários que têm as respectivas ordens profissionais. Isso acontece frequentemente, se calhar quase todos os dias. Pronto, em relação aos não inscritos, aos inscritos ao poder disciplinar, pois isso ultrapassa-nos, até agora nunca fomos confrontados com uma situação complexa. No dia que formos, viremos falar com os senhores deputados para saber como é que resolvemos, se calhar, mas não sei, de facto, temos sempre alguma dificuldade em responder a isso.
a questão do interesse público, da colisão e do prejuízo com o interesse público, acho que no fundo já referi. Relativamente ao senhor deputado do Chega, preso em saber que andou na área da biologia do mar, deve ter aprendido imensas coisas interessantes, seguramente, para a sua vida. Dizer-lhe que, de facto, algumas das coisas já respondi, nomeadamente à questão corporativa. Relativamente ao dinheiro, não, a Ordem dos Biólogos não tem fundos, não tem meios para poder vir a fazer face a despesas consideráveis. Uma coisa é preciso uma avença especial para comatar aqui mais uma obrigação formal, enfim, eventualmente, depende da dimensão da avença. Mais do que isso, será muito difícil. Nós temos que regatear caso a caso quando precisamos de contratar novos funcionários. Por exemplo, ficámos sem alguns dos professores que tínhamos em mobilidade e que davam suporte a um conjunto de atividades para a sociedade que a Ordem tem, e não discuto isso. O problema dos professores é um problema sério, mas neste momento estamos ainda a discutir de alguma forma como é que vamos suprir essa falha, porque de facto a situação económica, não sendo complexa hoje, já o foi e não queremos que volte a ser. E, portanto, temos de ter um controle muito grande. Relativamente às situações técnicas, sim, as situações, no caso dos biólogos e, enfim, os veterinários falaram por si, não só se revestem de um cariz técnico muito, muito elevado, mas também no rigor científico em contínua atualização, evolução e que é preciso estar permanentemente, de facto, em cima. E essa é uma das apostas e é um dos trabalhos que a Ordem e que os seus colégios fazem com os nossos profissionais. De resto, pronto, acho que não tenho mais nada, não sei se falta alguma questão particular. Já abordou a questão técnica, porque foram duas questões. Tens de ligar o microfone. Foram duas questões levantadas pelas senhoras deputadas relativamente a questões mais técnicas de uma área, neste momento é uma área importante, até mesmo para não só para a saúde pública, como, enfim, que é a área do laboratorial, na área das análises clínicas, da genética humana e da procriação medicamente assistida. Como a senhora bastonária disse, em Portugal, mais de 90% dos profissionais que fazem procriação medicamente assistida, neste momento, são biólogos. Alguns bioquímicos também. A formação profissional adicional à licenciatura vão fazê-la, a maioria têm feito cursos, por exemplo, no estrangeiro. O governo português não regulou este tipo de atividade e, portanto, eles neste momento têm apenas a especialidade da Ordem dos Biólogos, que criou a especialidade precisamente porque não há qualquer certificação, e estamos a falar de procriação medicamente assistida, um assunto importante. Nas análises clínicas, o que nós fazemos neste momento, também certificamos para as análises clínicas e para a genética humana. Muito porquê? Porque a União Europeia criou a profissão do Laboratory Scientist, que existe de formas muito diversas nos diferentes países europeus e que são e cuja formação é necessária de 4 anos nas diferentes áreas do laboratório de análises clínicas e do laboratório de genética humana. E porquê é que esta formação é importante, esta especialização é importante? Porque depois estas pessoas são aquelas pessoas que fazem a validação biopatológica, ou seja, não é só o trabalhar com os equipamentos, o técnico do laboratório, mas depois no final, quem valida no final as análises. E hoje em dia uma análise de genética humana que envolve sequenciação de nova geração, gigabytes de informação, é uma análise muito complicada, não é um hemograma. E, portanto, é preciso gente altamente qualificada para validar estas análises, por exemplo, na genética humana. E no Estado, no passado, ainda no presente... Eu pedi-lhe que pudesse concluir, peço desculpa, porque já... Basicamente a ideia é esta, e, portanto, nós sim...
damos estas certificações. A entrada na ordem não tem qualquer, basta a licenciatura, mas sim, para cumprir orientações europeias, nós certificamos para procriação medicamente assistida, genética humana e análises clínicas. Sim, isso era importante por causa até da defesa dos utentes, porque senão a sua pergunta era muito legítima. Um biólogo inscrito ou não inscrito, qual era a diferença? A diferença, de facto, é que nestes atos de validação biopatológica, os biólogos só o podem fazer depois de terem a especialidade. Muito obrigada. Pedi-lhe só que desligasse o microfone para podermos ativar o outro micro. E agora dou a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, ao Sr. Dr. Jorge Cid. Vou primeiro responder, não sei se cabalmente, se me esquecer de alguma coisa, a Sra. Deputada fará o favor de me questionar novamente. Quanto aos estágios, já como disse, não há qualquer tipo de estágio. A formação, não há qualquer tipo de formação, portanto, as faculdades é que dão os diplomas e no dia seguinte, como eu digo, podem ir começar a trabalhar. Nós imediatamente damos a carteira profissional, neste momento até é quase imediato, pronto, eu diria que no dia seguinte podem estar a trabalhar. A única coisa que nós, os títulos de especialidade ainda não damos, porque ainda não está aprovado nos nossos estatutos, embora já tenhamos todo o processo de consulta a todos os membros sobre esta matéria, e discussão em fóruns, e discussão, enfim, congressos que fizemos especificamente para esta área, já temos tudo preparado para depois propor no novo estatuto e, portanto, os únicos títulos de especialidade que existem neste momento são os atribuídos pelo Colégio Europeu, das respectivas especialidades. Damos pareceres para a 3ES sobre os currículos de novas faculdades, portanto, somos apenas um órgão consultivo, nada de... Enfim, não temos nada de poder controlar entradas ou saídas ou formações, portanto, a parte toda formativa não nos compete a nós. Portanto, a eleição realmente do órgão de supervisão, pelo vosso projeto, que diz que o órgão de supervisão é independente do exercício das suas funções, vela pela legalidade da atividade exercida pelos órgãos da Associação, exerce poderes de controle, nomeadamente em matéria disciplinar, em matéria de regulação e do exercício da profissão. Ainda por cima, os membros do órgão de supervisão elegem o presidente entre os membros não inscritos na ordem. Ó, Sr. Deputado, eu digo-lhe isto muito diretamente. A ordem, eu falo pela minha, nos termos atuais, deixa de existir, pura e simplesmente. Chamam-lhe outra coisa, mas não, pronto, podem continuar a chamar a ordem, que já é um nome conhecido, mas a sua gênese deixa de existir. E parece-me que quando todos os órgãos são eleitos por sufrágio universal entre os seus membros, estes são nomeados. Ou, quando muito, há alguns que são... o bastonário terá que escolher entre 3 propostos penso que é pelo Governo. Não é isso que eu estou a dizer, mas podem ser pessoas que possam ser externas completamente à ordem e, como eu lhe disse ao princípio, as reclamações que nós temos 99 são da área clínica, muito específicas. O animal morreu porque a intervenção cirúrgica não fez-se assim, devia-se ter utilizado outra técnica. Muitas vezes nós temos que recorrer a especialistas para poder dar um parecer, porque hoje, como sabe, todas as reclamações, já toda a gente, isto é bom para os seus deputados, para os seus deputados não, para os seus advogados, porque todos metem um advogado para combater todos os processos disciplinares e, portanto, nós temos de estar muito bem assentes na argumentação se é negligência, se não é negligência. Portanto, são extremamente específicos. E ainda queria dizer que o livro de reclamações, que isso então são eu diria às centenas, talvez por dia, vão direitos para a ordem. Todas as reclamações, e isto é tudo dos animais de companhia. Enfim, não quero fazer juízo de valor, mas, como sabe, enfim, se calhar nem toda a gente tem um animal de companhia, tem capacidade para o ter, e muitas vezes estas reclamações são perfeitamente, algumas dão para vontade de rir, umas com alguma razão, outras, eu estou muito à vontade
para falar nesta área, nunca tive funções públicas, sempre fui um clínico e sei o que é isto. E, portanto, não estou a ver sequer isto também, agora faço já aqui uma resposta à Sra. Deputada Mónica Quintela, como é que o Estado queria, é que nem sabe onde é que se ia meter, porque só há centenas por dia de livre reclamações, porque hoje é muito fácil escrever uma reclamação e mandar. Portanto, o Conselho Profissional Deontológico tem uma tarefa hercúlea a ver aquilo tudo, que a maior parte deles são coisas completamente, eu diria, do foro, não quero dizer psiquiátrico, mas pouco lá caminho. Enfim, portanto, parece-me isto muito pouco, enfim, permita-me a expressão, talvez possa dizer pouco democrático, quando todos os órgãos são eleitos e há aqui uma grande discussão dentro da classe, porque há sempre várias listas e que, enfim, e são feitas muitas discussões no âmbito da classe e depois aparecem outras pessoas enxertadas lá que nós não sabemos o que é que vão fazer e portanto, eu, para mim, desvirtuo completamente a função da ordem e aquilo que é uma ordem, que tem que ter umas noções de ontologia e ética, enfim, inabaláveis, não é? Quanto às sociedades multidisciplinares, nós somos contra. Isto porquê? Porque é muito difícil o médico veterinário estar a trabalhar com outras áreas, pessoas com outras formações, que até pode pôr em causa também, aqui voltamos à ética, numa altura em que precisamente se está a discutir, e temos neste momento na mão, que estamos nesta altura perfeitamente a discutir a nova lei do medicamento, em que nos vão impor, e bem, uma redução brutal da utilização dos antimicrobianos por causa das resistências aos antibióticos, que talvez seja, é a doença que vai matar mais pessoas em 2050, mais que o cancro, mais suas resistências às suas bactérias multiresistentes. Numa altura em que nos impõem uma série de alterações nesta área, em que inclusive os médicos veterinários não podem ter de trabalhar, portanto, se tiverem os diretores técnicos não podem exercer, portanto, há aqui toda esta legislação está a ser cada vez mais restritiva. Como é que depois vamos meter dentro pessoas que não são da área, cujos interesses com certeza serão económicos, não vejo outros, porque é que essa sociedade multidisciplinar, e, portanto, enquanto os médicos veterinários estão sob a alçada da ordem, têm que responder portanto, orientações vindas, nomeadamente da DGAV, neste caso concreto, estamos a discutir neste instante, como deve saber, a lei do medicamento, portanto, balizar aquilo que podem usar, que tipo de medicamentos podem usar, porque, como sabe, isto é muito grave, as resistências, porque, caso não saibam, não só os antibióticos usados em animais de produção, que nós depois vamos consumir, mas também nos animais de companhia, causam N resistências e até agora, e mal, enfim, as coisas estavam um bocadinho descontroladas. Portanto, quanto mais tentam fechar e dar mais responsabilidade aos profissionais, aqui eu acho que uma sociedade multidisciplinar ia congregar médicos veterinários que estão sujeitos a uma ética de ontologia muito restrita com outras pessoas que, eventualmente, só teriam interesse em que a sociedade desse lucro. Portanto, pode haver aqui até uma certa incompatibilidade. Portanto, nós somos contra, não vejo interesse nenhum nisso. Penso que respondi mais ou menos ao que me pediu. A Sra. Deputada Mónica Quintela, pronto, do livro de reclamações, como acabei há bocado de dizer, do organismo, depois um organismo público que eu até gostava de ver no primeiro mês, esse organismo público vai levar com o livro de reclamações todos os dias. O provedor, como disse bem, pode pôr em causa, é evidente que ninguém falou, que neste diploma ninguém falou em valores, eu não sei se o provedor vai ganhar o ordenado mínimo, se vai ganhar o ordenado enfim, de outra pessoa, não vou aqui referir nomes. Portanto, poderá pôr em causa a viabilidade económica da ordem, sinceramente, porque as ordens, como diz a Sra. Bastonária muito bem, as ordens pequenas têm orçamentos muito restritos e daí nós, e eu falo por mim, acharmos que não devemos receber dinheiro porque esse dinheiro que eu receberia saía dos bolsos dos membros
e a pessoa parece que não se sente assim muito bem, numa altura em que tem que se apertar um bocado um cinto e que os médicos veterinários vivem, alguns com bastantes dificuldades, nomeadamente no início da profissão e muitas vezes já no fim. E os que trabalham para o Estado, que também pronto. Mas isto é conhecido, enfim, mas isto são todos, não são só os médicos veterinários, enfim. Portanto, eu vejo aqui, como disse, realmente uma hipótese de inviabilizar no futuro uma ordem profissional se for atribuído valores a estas pessoas. Concordo 100% consigo quando diz que devem ser as ordens a fazer os seus estatutos. Nada melhor que as ordens sabem fazer os seus estatutos. E que o contrário vai prejudicar. Este diploma, não tenho dúvida nenhuma que prejudica o interesse público e vai prejudicar o descentralizar dos nossos serviços. Portanto, não encontro aqui uma situação que nós possamos dizer isto vem beneficiar o descentralizar dos nossos serviços, que eu me recuso a que a linha B passe para a linha A. A principal missão das ordens são a qualidade dos serviços prestados ao destinatario dos nossos serviços. Não é a defesa dos interesses dos seus profissionais. E, portanto, isto está muito bem explícito na linha A dos estatutos. A linha B vem, e não me parece que esta inversão não é a realidade. E, portanto, como não é a realidade, enfim, nós opomos, enfim, com máxima, enfim, com aquilo com que podemos, com as armas que temos, esta alteração de articulado. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Frazão, meu caro colega, conhece bem a realidade da medicina veterinária. Fiquei a saber também que conhece a realidade da biologia, mas da medicina veterinária conhece certeza. É evidente que isto é transversal, enfim, da resposta que eu dei à Sra. Deputada também, que o pagamento dos órgãos inviabiliza e, além de inviabilizar, parece-me que é antidemocrático, quando os outros são eleitos por sufrágio, não são pagos, e os que não são eleitos por sufrágio é que são pagos. Parece-me que há aqui uma situação que me parece que qualquer pessoa vê que há aqui qualquer coisa que não estará muito bem, não estará muito democrático. O enfraquecimento das ordens é evidente que será um enfraquecimento das ordens, porque os nomes propostos, é evidente que os nomes propostos nós não os controlamos, são aqueles que nos são propostos, nós temos que escolher e temos que os aceitar. É evidente que o sigilo profissional, como eu disse há bocado, eu, como bastonário, não tenho a mínima noção de que tipo de processos estão no Conselho Profissional Deontológico, que é um órgão completamente independente. Quando eu digo independente, que até a sua sala de trabalho é independente, é eleito também pelo método de honra, portanto, é eleito, é uma lista à parte, como os seus deputados sabem, e, portanto, funciona de uma forma completamente independente e, portanto, acho que é assim que deve ser e que deve ser assim, é um reflexo da justiça que tem que ser assim, senão haveria aqui sempre tentativas de manipulação deste ou daquele. Portanto, as coisas têm funcionado bem. Se não funcionam melhor é por falta, muitas vezes, de capacidade humana, porque nós estamos muito limitados com os orçamentos que temos e, portanto, nomeadamente na minha ordem, precisava ter bastantes mais recursos humanos para conseguir despachar tantos assuntos que nos chegam diariamente. Nós também, é preciso ver também que nós prestamos muito, e está aqui a doutora Alexandra, que está o dia todo na ordem, que sabe isso, o telefone está sempre permanentemente a tocar, muitas vezes só para esclarecimentos. Portanto, há aqui uma panóplia de esclarecimentos que nós damos ao público em geral, quer aos médicos veterinários, e temos uma linha própria também para os médicos veterinários, porque também eles têm muitas dúvidas, porque a legislação está sempre a mudar, quer nomeadamente os animais de companhia, nos transportes intracomunitários. Agora, quando foi da guerra da Ucrânia, como é que vinham os animais, como os seus deputados sabem, a Ucrânia é um país onde ainda há raiva e, portanto, como é que se fazia para não haver o risco de introduzir novamente a raiva em Portugal. Enfim, portanto, nós temos de estar sempre muito atentos e trabalhamos muito em consonância também com o DGAF, que nos pede também muito apoio, porque também a Direção-Geral também está muito desprovida de meios humanos,
Recursos Humanos, e, portanto, nós trabalhamos muito em conjugação e ajudamos uns aos outros, e, portanto, a legislação está sempre a acontecer coisas, como foi agora da Ucrânia, que também não estávamos à espera, e, portanto, há sempre muito apoio que nós damos aos nossos membros a informações de legislação, e que agora foram uma série delas seguida, desde o licenciamento radiológico à lei do medicamento, quer dizer, tem sido uma catadupa de alterações legislativas que têm acontecido e que nós estamos sempre aqui a tentar ajudar o mais possível os nossos membros. Penso que é isto que me apraz dizer. Não respondi a alguma coisa e que precisarem de alguma mais informação. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Nós é que agradecemos os contributos que aqui nos deixaram, que serão naturalmente merecedores da reflexão dos grupos parlamentares para o trabalho de especialidade. Eu reforço apenas que todos os contributos escritos que nos queiram fazer chegar constarão também daquilo que é o trabalho da especialidade deste grupo de trabalho, que faz parte da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E em nome do grupo de trabalho eu queria agradecer penhoradamente a vossa presença e a vossa disponibilidade para nos ajudarem a construir um diploma que vá ao encontro do maior número de preocupações possíveis, que é essa também a nossa preocupação. Aos senhores deputados, dizer apenas que voltamos a encontrar-nos no dia 11, na próxima terça-feira, a partir das 16h30, e vamos ouvir a ordem dos engenheiros técnicos e dos arquitetos. E, portanto, muito obrigada pela vossa presença e tenham o resto um bom dia. Muito obrigada.